Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a coletiva do técnico do Botafogo, Arthur Jorge, após a vitória do Botafogo. O Botafogo vencendo o Palmeiras por 1-0. O técnico do Botafogo que tem feito um trabalho excelente à frente da equipe do Botafogo nessa temporada. O Botafogo tem jogado muito bem em casa, né? E hoje não foi diferente, conseguiu vencer a equipe do Palmeiras. Vamos acompanhar o que o técnico Arthur Jorge tem a dizer sobre a vitória do Tudo Botafogo. bom? Alexandre Bernardo, canal Papo de Alvinegro. Quero que você falasse pela torcida, né? 21 horas e 30 minutos, um horário ruim no Rio de Janeiro, problemas de transporte público. E o Botafogo basicamente lotou o estádio Newton Santos e mostrou a força, né? E falando sobre o jogo, um jogo truncado, difícil. 3 pontos, mais 3 pontos num concorrente ao título brasileiro. Hoje a gente vê da imprensa o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Bahia chegando, mas não foge muito desses 4 aí, né? Então, é uma vitória importantíssima para o Botafogo. O que você falou sobre isso? Eu já falei grande parte daquilo que eu tinha para dizer. Uma vitória muito importante, tendo em conta aquilo que era um rival de grande qualidade. Já o disse também que valorizou muito aquilo que é a nossa vitória, porque é de facto um candidato sério ao título e, portanto, hoje aqui vencemos este rival de uma forma, na minha opinião, justa também, de facto com algumas oportunidades e algumas ocasiões para uma e outra equipa, mas onde foi um jogo que acabou por ser muito bem disputado, de grande intensidade, e onde tivemos, acima de tudo, um jogo de grande nível competitivo. Sobre aquilo que é a torcida, de facto nós hoje tivemos um estádio praticamente cheio, uma hora mais tardia nesta altura, mas que faz com que possamos, nós ainda mais do que qualquer outra coisa, pensarmos que só tendo performance desta conseguimos trazer gente ao estádio. É importantíssimo para nós que a torcida esteja connosco, que possa desfrutar daquilo que é também o nosso desempenho, acima de tudo poder vibrar e viver momentos e vitórias como esta conseguida hoje. Arthur, aqui ó. Muito bem. Eu queria falar com vocês sobre o Estevão antes das coletivas, né? A gente estava até passando pelo assunto Estevão e perguntar para vocês o que faltou para o Estevão brilhar hoje. Mas acho que sobrou foi marcação para cima dele, né? No primeiro Desdobrada tempo, até, no primeiro tempo ele até teve mais destaque, né? Quando o Palmeiras criou mais no primeiro tempo, ele criou mais conectando bastante Veiga e Estevão, né? O Palmeiras buscava muito, como do outro lado tinha o Rony aberto pela esquerda, e o Rony é um cara mais da definição do que da preparação. O Palmeiras buscava muito o lado direito, até porque o lado é o melhor lado do campeonato. Pô, o Estevão é o craque do campeonato até aqui. Então, no primeiro tempo, ele até teve um pouco mais de vitória nos duelos contra o Marçal. Não que o Marçal tenha ido mal, aqui parar o Estevão é uma missão quase impossível no atual momento do campeonato. No segundo tempo, ele baixou de produção. O Botafogo acertou a marcação e depois ele acabou tomando a pancada ali e acabou saindo. Eu não sei, eu não tenho a resposta exata. Eu acho que pode ser isso, pode ser simplesmente um jogo um pouco abaixo, pode ser o tipo do jogo da marcação muito bem feita, com jogadores muito fortes fisicamente, que o Estevão também não havia enfrentado nesse nível ainda. Eu acho que é um jogador que está crescendo, acabou de fazer... tem 17 anos, né? Então é muito jovem. Tecnicamente, alto nível. Primeiro tempo também acho que deu mais trabalho. Eu não espero que o Estevão resolva todos os jogos do campeonato. Eu não vou chegar após cada jogo que ele não resolveu, o que aconteceu com o Estevão aqui. Ele pegou um time muito forte, marcação muito dura. E eu acho que também pode ser oscilação, eu vou entender melhor ao longo da temporada. Mas é absolutamente normal. Do acidente de avião, né? Que ele nunca cai por um motivo. Pode ser oscilação, pode ser o Alexandre Barbosa. Nem o Messi pronto a resolver todos os jogos. Pode ser o Mike que não está por ali para aparecer. Mas você respondeu o Mike. Você acha que foi o principal fator hoje? Não foi o principal fator, que eu acho que é um dos fatores. São muitas coisas que podem levar a refletir que o Estevão, o Zupa falou, o craque do campeonato. Sim. Por que ele hoje, o craque do campeonato, não foi exatamente o protagonista e decisivo no jogo até aqui do campeonato? E não vai ser um motivo, não é que o Estevão sentiu, o Estevão não é isso tudo, o Estevão não resolve o jogo. Não. Talvez tivesse alguém melhor ali para dialogar diferentemente do Veiga. Talvez tivesse um jogador que tivesse um pouco mais de facilidade ou que não tivesse um jogador com a atuação do Alexandre Barbosa. O Palmeiras teve dificuldade para chegar por ali e era muita bola no Estevão para ver o que ele faz quase sempre um contra um. Se alguém estivesse dialogando, a gente ia falar o que ele enxergou de jogo, o que ele recebeu, o que ele criou. Então, são muitos fatores para a gente dizer que hoje o Estevão não foi o que a gente já viu de brilho. Que bom, porque a régua dele está um pouco mais alta. Sim. A gente quer ver um pouco a régua dele mais alta. E por isso ele é assunto aqui. Exato. E a oscilação, que é simplesmente
O Messi não jogava bem todos os jogos, o Cristiano Ronaldo, o Neymar no auge Nem da chamo de seleção, oscilação, os porque craques. oscilação natural. Natural. Quando o cara está muito não? bem, aí ele começa a ir muito alto. Isso é uma oscilação. Não, o Luiz Joga Henrique mal, no joga Botafogo tem oscilado e é um jogador mais experiente, mais rodado. O jogo do Luiz Henrique hoje, inclusive, dentro dessas oscilações, hoje ele tem um ponto alto. Dos melhores A jogos trajetória dele até aqui. O Bastos tem um ponto altíssimo. O Marlon Freitas, um ponto altíssimo. O Murilo, que teve grande momento já no Palmeiras, chegou à seleção, um ponto baixo. Acho que ele chega mal para aquela bola. Traz muito. Do gol? Traz Sim, muito pro sim, cara que concordo você sabe, com você. Você não pode trazer para tão perto, para tão dentro da área. Concordo com o cara você. que tem a característica do Luiz Henrique, que um tapa ele vai te desnortear. Então você, não sei, talvez brecar um pouco mais lá em cima. Então, muita coisa dá certo para aquele gol sair com a cara do Botafogo, muita coisa não deu certo para o Estevão hoje não ser o protagonista. Longe de ser um problema também. Os dois goleiros foram bem hoje. O Everton, importante. O John, grande atuação. Ótima a atuação defesa que ele faz no chute do Flaco Lopes, porque o torcedor do Palmeiras pode ficar bravo porque é um gol perdido, ele estava sozinho, mas a defesa... E é um lance até que lembra no movimento que o Flaco faz, o Daverson na final da Libertadores contra o Flamengo. Ele vira o corpo, Ele vira o corpo, tira bem e lembrado. desloca. Boa comparação. E ele desloca, só que o John vai bem no reflexo Não, e deixa no a mão. segundo tempo, o John faz uma defesa espetacular, que a bola vai... Tá embaixo, ele tá voando, ele vai... Além do dar chute do tapa. Piquerez, que o Piquerez pega uma porrada ali Além- fora da área. O John nem vai perfeito para a bola, mas ele amortece a bola e defende. Eu acho que o Botafogo está fazendo um bem danado para o John, porque é um goleiro que oscilava muito, um goleiro que não foi tão bem nas equipes que ele passou rapidamente pelo Internacional, passou pelo Santos, virou reserva, depois no futebol jogou na Espanha, Valladolid, e está fazendo uma temporada muito boa pelo Botafogo. Para não ser justo, eu prefiro esperar o término da temporada para fazer uma avaliação do ano. Até agora, concordo mas contigo. é por isso que eu tá estou indo falando muito até bem. agora. Eu, quando vi a formação do elenco, achei que podia ser o ponto mais vulnerável. Também. Não tem sido. Também achei. E continue com assim. Com você nessa. Vamos ouvir o John Textor e todo mundo prestando atenção, porque foi agorinha, não deu tempo da gente legendar. Então vamos para o Translate. Translate, please. Vamos lá. Obviously, middle of the season, amazing game. Two teams that are both playing well. Great coaches, great teams. Top of the table, tied, right? This is what the country wants to see. It was a great battle, very close game, and we're thrilled to win. Some of the fans putting up some dolls with face of Edinaldo and Leila. Both clubs already made statements. What can you say? Do you want to make your statement too? Well, I was actually a part of that statement from the club, so obviously we said what we need to say there. A little girl in my lap around the stadium gave me this little bracelet. It says love on it. That's important. We always say that championships are made out of love, not hate, and what that represented today was hate. So that's not Botafogo. That doesn't help us win. It doesn't help the team. So I apologize to Leila and to Edinaldo for that. But it's all about love, and that's the message. Legal. Pedindo desculpas a Leila. É importante repudiando. Tá com um bracelete que ganhou de uma garota, né? Cito que ele amor. falou, né? Love. E tá ali, amor. Falou que diz que os campeonatos são feitos, né? Não é de ódio, é de amor. Né? E que o Botafogo não é isso. Que o Botafogo não é isso. E pede desculpas a Leila. Pede desculpas a Leila. Ao Edinaldo. E assim, acho que é importante... É importante a fala dele rápido, eu acho, inclusive. E diminuir a Só rapidinho, claro. para quem perdeu aí durante o dia e tal, fizeram uns bonecos, né, com a enforcando. Foi horrível. Em alusão, exatamente, em alusão a Leila Pereira. E ao Abel. Enforcando a Leila Pereira, o Abel também e tal. Então aí você pegou muito mal. Justamente por isso ele foi indagado sobre essa situação e explicou para quem não está entendendo. E achei bem importante ele diminuir a fervura, porque assim, no ano passado, nas declarações do Textor, e elas começam no jogo no 4-3, né, quando ele vai para o gramado e fala de corruption, né, aquela coisa toda, e a partir dali, com os relatórios de manipulação, e Senado Federal, e STJD, e Leila responde e tal, eu não acho que a intenção do John Textor tenha sido
obrigatoriamente acender a sua torcida ou instigar a sua torcida. Acho que ele estava ali indignado pelos motivos dele, que eu discordo frontalmente, mas o efeito colateral das posições que ele tomou foi inflamar a torcida de uma certa forma. Por isso que eu achei de ótimo tom ele abaixar a temperatura hoje. E acho que ele tem alguma noção disso, do quanto era importante ele abaixar a temperatura, elogiou o jogo como tinha que elogiar e se posicionou como tinha que se posicionar sobre os atos topo da tabela, né? Você gostou, né? Top da table. Ele não gostou do Botafogo por acaso. Uma das coisas que ele se envolveu demais, o Botafogo não era exatamente a prioridade de primeira hora quando ele compra o clube. Uma das coisas que fez ele se envolver demais foi a relação com a torcida. É a torcida que faz bandeira, é a torcida que o recebe como ídolo em campeonato. E ele começou a tatear também como ele impacta essa torcida no que ele fala. É o relatório, é o que ele fala, é o que ele provoca a Leila, é o que ele cita do Edinaldo, é o que ele vai para a CPI. Então, o Textor não é exatamente ou diretamente, nem pode ser responsabilizado pelo que os grandes imbecis fizeram hoje. Ele não pode. Mas ele começa também nessa relação a entender o papel da voz dele. Quando ele sai numa zona mista, não é comum ver o Textor sair e dar uma entrevista numa zona mista em jogo do Botafogo. Ele quase sempre vem, pega o avião, pousa no jatinho, entra no estádio, assiste o jogo, pega e vai embora. Então, ele entender também que nessa relação ele que vai pegar para baixar essa temperatura, muito protocolar ali no início, 2 ótimos times, 2 jogos, sabe, um sonho ótimo, e a Leila. E ele virar e já se desculpar e já repudiar e citar o Edinaldo. A temperatura estava alta a ponto da Leila Pereira não se sentir confortável para ir ao Rio de Janeiro. Então, é muito importante quando nessa leitura da relação ele entende que ele acaba modulando, sim, o tom do torcedor. O torcedor que, inclusive, durante bom tempo, tem porta aberta com a SAF. A SAF não tem problema em dizer isso, que ela diz que ela tem que conversar, entender. Então, quando ele fala, esse recado vai chegar também em lideranças e gente que pode repudiar. Não vai evitar. Um ato isolado, se tiver um idiota lá para fazer, vai fazer. Mas você começa a brecar um pouco, diminuir um pouco essa temperatura. A gente tem 2 jogos de Libertadores, a gente tem um jogo de retorno, a gente pode ter, quem sabe, um mata-mata de Copa do Brasil. E você precisa começar a tirar um pouco o pé disso aí. Galera, realmente isso daí não cabe, né? Isso daí não é torcedor, né? Isso daí é cara que não gosta do clube fazer esse tipo de coisa que pode prejudicar, obviamente, o Botafogo, né? O Botafogo pode ser prejudicado e é prejudicado, né? Porque a visão que os torcedores têm é que todos os torcedores do Botafogo pensam dessa mesma forma e não é assim que funciona. O John Tex não pensa dessa forma, o treinador, jogadores, então assim, é um caso que tem que ser muito bem analisado aí, né? Muito errado isso que o torcedor fez hoje. Mas assim, galera, Botafogo agora tem um jogo difícil, né? Botafogo joga contra o Internacional na próxima rodada. E a equipe do Palmeiras enfrenta a equipe do Cruzeiro, né? O Palmeiras vai jogar em casa, o Botafogo joga em casa novamente a partida do próximo sábado, né? E teremos aí, do dia 20, né? No caso, dia 20/7, né? Teremos aí Palmeiras e Cruzeiro, 9 da noite, Botafogo e Internacional, 18h30 da noite, no estádio do Newton Santos. Novamente, galera, e o Botafogo, né, mostrando aí que é uma equipe que vai brigar pelo título até o final. E o Palmeiras nem se fala, né? O Palmeiras é uma equipe forte, eu acredito que no largo osso mesmo, se tem uma equipe que nunca pode descartar um título de Campeonato Brasileiro, é a equipe do Palmeiras, né? Principalmente na reta final. Quando vai chegando no segundo turno, a equipe do Palmeiras vai começando a embalar e é difícil segurar. Então o Botafogo tem que abrir bastante pontos, porque se quiser o título, tem que abrir muitos pontos e torcer também para o Palmeiras não embalar, porque quando o Palmeiras embala é muito difícil de segurar.